Já. Pessoal, então, sem mais delongas, ok? Vamos começando aqui a apresentação do nosso convidado especial, que realmente faz uns 4 meses, né, Lúcio, que nós estávamos preparando essa apresentação, aí veio a pandemia, enfim, e agora conseguimos. Bom, pessoal, o Lúcio, ele é mestre em Química Ambiental pela Unesp, onde desenvolveu pesquisa na área de bioenergia, tratamento e aproveitamento de resíduos, com amplo conhecimento em processo oxidativo avançado, química orgânica, geoquímica e química analítica. Possui formação complementar de gestão de projetos, intrusão de vapores em áreas contaminadas, administração de conflitos e perícia judicial. Então, pessoal, enriquecer, trazer conhecimento. Lúcio, seja bem-vindo. Tá? A palavra é sua. Obrigado, obrigado. Bom, agradecer o convite da UB, né? A presença do pessoal aqui para a gente conversar um pouquinho de um tema, sair um pouquinho dessa imersão de Covid, né? Até o Rafael falou, você quer mudar o tema? Então, não, vamos manter, sair um pouquinho dessa atmosfera um pouco pessimista, para a gente falar um pouquinho de direito e gerenciamento ambiental, né? Tem muita coisa rolando atualmente, e bem rápido, e, né, então, bom, vou falar um pouquinho rápido da minha experiência. Eu atuo há quase 10 anos com gerenciamento de áreas contaminadas, com grandes companhias, né, grandes grupos de indústrias, um gerenciamento de projetos, né, atuo numa consultoria ambiental aqui em Rio Preto e também desenvolvo um trabalho de mentoria e perícia ambiental, né. Hoje, por exemplo, estaria cadastrado nos tribunais estaduais, no federal, se eventualmente saísse, por exemplo, uma nomeação de algum juiz. Bom, pessoal, eu resolvi trazer esse tema de direito e o gerenciamento de passivo ambiental, porque ao longo dos meus quase 10 anos de experiência trabalhando com gerenciamento de áreas contaminadas, eu tenho que confessar que eu tive poucos contatos com advogados, tá? Inclusive das grandes companhias. E foi uma das coisas que eu fui procurar a OAB e falar, bom, vamos levar esses insights para quem é da área, né? Porque a experiência assim vem permitindo ver que a gente tem algumas possibilidades dos advogados estarem atuando em conjunto com a gente que trabalha basicamente no gerenciamento de área contaminada, né? E eu vejo, assim, muito distante, pelo que eu sinto, né? Das grandes companhias, as próprias consultorias, né? Então, daí a ideia de trazer esse tema linkado para a realidade do direito, assim, o que a gente tem visto, assim, na prática, né? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Aí, todo mundo tá vendo a tela aí? Ok? Tranquilo? Tá. Bom, pessoal, deixa eu ver se já passou aqui. Vamos falar um pouquinho aqui de alguns números, tá? Esses dados são de um relatório feito de mapeamento da gestão de áreas contaminadas do Brasil, em parceria com o IPT, com a CETESB, e aí eles mapearam a cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil, né? Um trabalho que foi feito em 2016, né? Publicado em 2016, ele é publicamente disponível. E desde então não se teve um mapeamento tão próximo quanto esse, tá? Então aqui, a gente está vendo aqui nesse mapa, basicamente, um mapa que mostra, por estado, né, os órgãos que dispõem de um banco de dados sistematizados de informações de atividades potencialmente poluidoras do estado. Então, a gente consegue perceber nitidamente ali que o eixo São Paulo, Minas e Rio é o que estaria bem mais desenvolvido na questão de identificar atividades potenciais de contaminação. Nós não estamos nem falando do passivo em si, né? Só da identificação dessas áreas. Então, você vê que é um campo
que aparentemente a gente acredita que já esteja bem mapeado, maduro, que é simplesmente identificar o que é uma atividade poluidora, e não é bem assim, né? Bom, a gente vai falar aí, procurei dividir em cinco partes, né, basicamente, para a gente poder ter uma pincelada do mercado. A gente vai passar por algumas definições interessantes, definição de passivo ambiental, né? Identificando um passivo ambiental, o mercado de áreas contaminadas, principais técnicas de mediação ambiental, e aí a gente fecha. Por que eu quis trazer definição de passivo ambiental? Aqui, ó, esse mapa aqui, pessoal, é só para fazer um link aqui, ele mostra as áreas contaminadas na estimativa, lá com os dados de 2016, por estados. Obviamente, como os estados da região sudeste estão mais desenvolvidos nesse quesito, os números são mais mapeáveis. Hoje, esse número, no caso ali para São Paulo, que é onde a gente está, né, já estaria mais de 6 mil áreas cadastradas. Isso não quer dizer áreas contaminadas. Mas se elas estão no cadastro da CETESB, muito provavelmente em algum momento elas já foram contaminadas, né? E aí eu trouxe ali os dados, para a gente ter uma noção rápida, do município de São José do Rio Preto, especificamente, né? Que seria, o Rio Preto tem hoje um total de 53 áreas, esses dados é da lista de áreas da CETESB de dezembro de 2019, atualizado, né? O Rio Preto tem basicamente 53 áreas, né? Em causa estranheza, não tem nenhuma contaminada sob investigação, nenhum dado sobre isso. Contaminação com risco confirmado 3, são áreas com risco confirmado, 3 áreas, né? Em processo de tratamento, remediação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e em processo de monitoramento para encerramento, 12 áreas. Contaminada em processo de reutilização, nenhuma área, né? E reabilitada para uso declarado. Então, assim, quando a gente olha no contexto do estado, o Rio Preto tem, teoricamente, é pouco, se comparado com outras cidades, né? E aí eu tomei os dados da CETESB, que são públicos, tá? E plotei aqui em relação à Grande São Paulo, né? Nós temos ali o azulzão grande, é São Paulo, basicamente, o número de áreas contaminadas cobertas pela regional CETESB de São Paulo. Ali a gente tem o ABC, e ali Rio Preto, ali, ó, com 143 áreas. CETESB de Rio Preto estaria hoje com 143 áreas contaminadas, gerenciando dentre os municípios da microrregião de Rio Preto, né? E aí, quando a gente exclui, o que a gente enxerga ali bem disparidade, né? O interior do grande centro, né? Muito mais áreas, obviamente, nos grandes centros industrializados, né? Osasco, ABC, Guarulhos. E aí, quando a gente exclui desse gráfico São Paulo, ABC e tal, né? Que tradicionalmente são áreas muito industriais, a gente passa a ter alguns concorrentes do interior. Então, você vê que, embora o core business de Rio Preto basicamente seja comercial, nós estamos próximos à região de Rio Preto, né, gerida pela CETESB da agência de Rio Preto, ela está muito próximo de áreas cadastradas de municípios até mais industriais que São José do Rio Preto. Então, o que se espera assim, normalmente é que as áreas industriais sejam as que dominam, né, o número de áreas contaminadas, como é da Grande São Paulo e tal. E aí, eu estou olhando esses dados, preparando isso, ficou nítido que nós temos, assim, por estar no interior, é natural que a gente pense que tudo isso de área contaminada está distante, não está na nossa realidade, né, não está na minha vizinhança. Mas não é nem isso, quando a gente compara com outros municípios muito mais industriais, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, ali, ó, Paulínia, por exemplo, que a gente sabe que tem um polo petroquímico muito forte, 154 áreas sendo geridas lá pela CETESB Paulínia, Rio Preto 143, a gente vê que se assumir que a região de Rio Preto tem menos indústrias que Paulínia, nós temos muito mais áreas contaminadas para cá, dentro da totalidade de áreas com potenciais de contaminação, né? Bom, seguindo aqui, a gente trouxe alguns números para a gente entender, basicamente, a predominância, também são dados do mapeamento de gerenciamento de áreas contaminadas, tá? Predominância de onde vem esses
áreas contaminadas. Por que a gente está falando de áreas contaminadas agora? Porque se não gerencia o passivo, basicamente é isso, isso resulta provavelmente ou num dano ou numa área contaminada, né? Então, não adianta a gente falar de gerenciamento passivo, que pode ser diversas atividades, diversas ações na cadeia, que isso é meio que todo mundo está meio que careca de saber gerenciar o seu resíduo, o seu passivo, né? Mas quando isso não é feito de fato, dentre os instrumentos existentes, né, o que isso acaba acontecendo em concreto, né? Então, a gente tem uma predominância bem grande de disposição e tratamento de resíduos como principal fonte de contaminantes, né? E depois, muito próximas às atividades industriais e comerciais. Então, meio que, se a gente pegar e fazendo uma brincadeira, a aterro compete com atividade industrial, entendeu? Só que quem gera resíduo por um aterro normalmente não é uma indústria. Se a gente comparar a proporção, vai ser um município, por exemplo, fazendo uma alusão. Aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia em números de receitas, tá? Da área de áreas contaminadas, também lá daquele relatório, né, de áreas contaminadas, estima-se para aquele ano 2016 37 bilhões de dólares de receita do mercado de áreas contaminadas, tá? E a América Latina estaria ali em 3% dessa fatia. Hoje deve estar mais. Nós temos países... Uruguai avançou bastante em questão de área contaminada. O Paraguai, por causa do boom imobiliário da indústria civil, tem tido algumas demandas. Hoje eu diria até que é interessante investir no Paraguai para isso. Bom, e onde entram os advogados e entra a OAB, né? A gente falou de gerenciamento ali, alguns números e tal, né? Onde eles entram nessa cadeia? Segundo os dados mapeados, né, desse panorama de gerenciamento de áreas contaminadas, os escritórios de advocacia são cerca de 6% só. E aí, é aquilo que eu disse anteriormente, atuando numa consultoria ambiental, que está ali nos 39%, ou as empresas que fornecem sistemas de mediação, a participação dos profissionais de direito na cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas, se for ver, é bem menor do que poderia ser, né? A gente vai ver isso mais para frente, entendeu? Daí a ideia de a gente conversar em relação a isso, né? Porque é multidisciplinar, como o Rafael disse, todos esses anos eu sinto uma certa distância de estar junto a esses tipos de profissionais. A gente vai falar de alguns cases mais para frente, né? Bom, aí eu trouxe algumas definições de passivo ambiental, porque parece que a gente tem bem claro o que é passivo ambiental, tá? Eu trouxe uma definição do Wikipédia banal, que ela traz como um conjunto de todas as obrigações, né, que as empresas têm com a natureza e com a sociedade, destinada exclusivamente a promover investimentos em benefícios ao meio ambiente. De que eles trazem a obrigação em investir, né, para definir passivo ambiental. Já a definição da BNT de BNT 15.515, se eu não me engano, é de preliminar. Ela fala que é danos infligidos, que ela inverte a ótica de investimento e trata passivo como um dano infligido ao meio natural por uma determinada atividade ou por ações humanas que podem ou não ser avaliados economicamente. A gente vai falar isso lá para frente. Por que eu trouxe a BNT? Porque numa ausência de uma legislação estadual vigente, o que você tem para trabalhar, vamos supor que você estivesse num estado que não está tão sólido, você tem a BNT para seguir. Embora se ele está atualizado, seguir, se ele é representativo ou não, se é uma boa prática, mas é o que se tem, né? Já o glossário da CETESB, ele traz como um monetário necessário para custear a reparação do acúmulo de danos ambientais causado por um empreendimento ao longo de sua operação. Veja que aqui ela já traz custear, monetário para custear, dinheiro, né? Bom, aí eu trouxe eu queria trazer isso para vocês, um print, né? De uma... Deixa eu tirar essa tela daqui, rapidinho. É um print de um portal jurídico, né? Que
Eu quis colocar bem desse jeito mesmo, imóveis com passivo ambiental, um alerta aos compradores e credores. E aí eu quero fazer uma brincadeira e uma provocação. Quem está com o passivo? O terreno ou os donos da área? A área tem contaminação ou ela tem um passivo ambiental? Então, assim, a gente costuma usar muito o termo passivo ambiental, quando na verdade passivo é dinheiro. Quem tem o passivo é o dono da área, a empresa, enfim, não a área. A área tem uma contaminação. A gente vai ver as etapas mais para frente, né? E realmente é uma mistura bem complexa. E aí eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Isso aqui é o seguinte, o Estado de São Paulo é pioneiro, né, no que tange a uma legislação específica para a área contaminada por meio da Lei 13.577 de 2009. Ela é a lei que trata de áreas contaminadas, né, e inclusive nela ela não traz definição de gestão de passivo ambiental, ela nem cita no corpo dela em nenhum momento passivo ambiental, a palavra passivo ambiental. E aí, depois de um tempo, a CETESB, o Estado, regulamentou essa lei por meio do decreto, né? O decreto, até tem ele aqui, 59/263, de 2013. Então, são 4 anos depois que foi sair a regulamentação, né? E aí eu faço uma provocação, né? Porque vocês, enquanto profissionais do direito ambiental, até sabem mais do que eu, só não tenho propriedade para dizer. A lei ambiental brasileira é excelente. A gente sabe que é um arcabouço até muito bom, diga-se de passagem. Mas dificilmente pode ser cumprida, o que é bem diferente de dizer que não é cumprida. Então, você vê que nós temos uma lei de 2009 só regulamentada em 2013. Inclusive, está previsto nessa lei um fundo, né, com o objetivo de arrecadar, né, ter esses recursos para poder usar em áreas órfãs, para tratar uma área, por exemplo, que não tem um dono, não se sabe quem para tratar ela. Né? E esse fundo começou a ter uma certa arrecadação maior depois do decreto de 2013. Ainda ele não está disponível para ser usado, ainda não conseguiu se regulamentar esse fundo. Até a reunião recente da CETESB, que estava presidente da CETESB sexta-feira passada, o saldo hoje é de 9 milhões desse fundo FEPRAC previsto na lei e no decreto. Então, assim, é um valor irrisório. Qualquer remediação assim mais simples gasta-se bastante a respeito. Então, assim, até o dinheiro em si, de 2013 para cá, a arrecadação não foi legal, né, se for ver. E lendo o decreto lá, ele vem por meio de uma porcentagem de multas e assim vai. Bom, então como é que a gente identifica um passivo ambiental? Tá? Veja que eu trouxe aqui identificando um passivo ambiental, não trouxe identificando uma área contaminada. Tá? Se a gente fosse dividir esse processo de diagnóstico, tá? A gente dividiria basicamente em 3 grandes grupos: a identificação, diagnóstico e intervenção. Tá? A identificação é uma avaliação preliminar. Né? Alguns literaturas vão citar que preliminar é apenas documental, outros já vão para o campo, levantar amostras. Né? Partindo do resultado que você tem nessa avaliação preliminar, você investe, então, numa investigação confirmatória. Muitas vezes uma atividade, não é fácil você achar uma legislação, uma precedência de alguma coisa que permita afirmar com 100% de certeza que aquela atividade é potencial contaminadora. Vou dar um exemplo. Oficinas encravadas num bairro extremamente urbano. É ou não é uma atividade potencial contaminadora? Embora ela tenha resíduos de estopa, troca de óleo. Quantas vezes eu vi isso em 10 anos de fazer uma investigação confirmatória numa oficina de veículos? Nunca. É ou não é uma área potencial? E aí, quando você confirma essa área, né, confirmando que ela está contaminada, não necessariamente ela tem um passivo ambiental. Uma área estando contaminada, não necessariamente ela tem um passivo ambiental, a gente já vai ver isso.
Aí a próxima etapa seria a etapa de diagnóstico, que aí realmente é refinar essa confirmação de contaminação, que é por meio de um detalhamento, uma investigação detalhada, e aí você definir em sequência níveis de risco, né? Que é a avaliação de risco. É interessante isso, que a partir do princípio que você detalha e define os níveis de risco, São Paulo tem uma legislação bem interessante, um documento orientador da CETESB, que é a DD 38 de 2017 para cá, a revisão dela, que ele orienta mais ou menos como um protocolo, não é um documento legislador, né? Você não é multado por DD 38, não, ele é um protocolo a ser seguido. Você pode ser atuado por não cumprir alguma diretriz da lei, né? Por exemplo, aí a gente fez esse trabalho de investigação, avaliação de risco, né? Passa para a etapa de intervenção. Beleza, eu tenho um risco confirmado, né? Então, aquela área confirmada como contaminada foi comprovadamente passou a ter um risco. Eu preciso fazer uma intervenção com ela, né? Isso pode ser uma concepção de um projeto de remediação ou apenas monitoramento. A gente vai ver mais para frente, inclusive, a área de restrição, remediação e monitoramento. E aí eu quis trazer uma curiosidade interessante do que fala a lei do Estado, 13.577, quando ela fala assim no artigo 22, a área contaminada sob investigação não pode ter seu uso alterado até a conclusão das etapas de investigação detalhada e da avaliação de risco. Não pode ter seu uso alterado. Se andar para o Rio Preto, provavelmente você viu. Pegando o exemplo de Rio Preto, você vai ver alguma área que tinha uma atividade potencial e já tem outro empreendimento em cima. Mudou o uso, tá? Mudou o uso. Inclusive, é interessante isso, porque se você não faz um bom plano de diagnóstico, essa etapa de diagnóstico pode levar anos e inviabilizar negócios. Então, quem tem uma área, tem uma atividade potencial e tem uma oportunidade de negócio, vai ter que estar muito subsidiada de arcabouços de um técnico da área ambiental, né? E também de um arcabouço jurídico, para ele poder fazer essa manobra de transferir o imóvel. Porque se tem risco, só existem 3 maneiras de conseguir trabalhar com esse risco, que é eliminar ele, né? Mitigar ou transferir. Não tem como trabalhar com um risco de outra maneira senão essas 3. Eliminar, mitigar ou transferir. Ambos têm prós e contras e vai um monetário envolvido. E é interessante que o decreto, ele traz depois no artigo 45, que o responsável legal pela área contaminada deverá apresentar uma das garantias previstas no incisos nome, né, que é garantias bancárias, e o 10º, que é seguro ambiental. Eu não vi esse produto até hoje no mercado. Por favor, se alguém souber aí se existe esse produto no mercado, comenta aí no chat, que é importante. Tá? Da outra maneira, eu também não vi garantias bancárias quando, por exemplo, alguém assume uma remediação, que é o que fala a sequência ali, ó, do artigo 4 da lei, a fim de assegurar que o plano de intervenção, que é aquilo que a gente falou, que pode ser uma remediação, monitoramento, aprovado seja implantado em sua totalidade e nos prazos estabelecidos no valor mínimo de 125% do custo estimado do respectivo plano de intervenção. Então, você define uma remediação, olha, CETESB, eu vou fazer isso por 2 anos, com essa técnica tal, monitorar por 4 anos, ok? Ok. Beleza. E a garantia de que vai ser feito? Ao longo do caminho, a área é vendida, troca-se, morre o dono, enfim. E aí, quem herda, quem consegue resolver esse risco exposto a pessoas que é o culto silencioso? Daí é onde entra, por exemplo, o fundo que poderia assumir essas áreas, o Estado assumiria essas áreas, dá vazão, né, naqueles riscos iminentes, e depois, de alguma maneira, ele usa a instrumentação necessária para cobrar isso de alguma forma. Nos Estados Unidos isso é chamado de brownfields. Existe um grupo técnico que prioriza essas áreas, os brownfields. São áreas de interesse, às vezes público, às vezes privado, mas ninguém consegue assumir, é economicamente viável, as empresas faliram, enfim. Então, é meio que uma cópia esse fundo de lá. Né? Lá tem funcionado, mas, ao mesmo tempo, recentemente, algumas notícias têm mostrado que algumas áreas já há 20 anos tratadas, vou citar um caso na região dos Lagos Michigan, em que o pessoal descontaminou o Lago Michigan, né? Onde está ali Detroit, Chicago e tal.
descontaminou, e aí, de repente, descobriram a água subterrânea debaixo de bairros inteiros, prédios inteiros, né, em Michigan, e foi descontaminado pelo fundo que tinha de dinheiro disponível, e descobriu-se depois de anos que não foi bem assim. Então, tem moradores inteiros lá que falou, poxa, eu achei que eu estava vivendo num lugar descontaminado e, na verdade, não estou. Depois de 20 anos depois descobriram. Por quê? Porque na época o conhecimento que se tinha limitações de conhecimento, né? E aí, na hora que começou a olhar, viu que não é bem assim. Então, não é porque se tem dinheiro, que a gente sabe que os Estados Unidos tem bastante, que necessariamente você resolve tudo. Tem um monte de matéria a pesquisar aí no Google, que a gente vai ver vários casos que estão vindo à tona novamente. E muito provavelmente as questões de área contaminada devido ao Covid, que é só que, gostando ou não, alguns talvez até vão bater em mim aqui, mas o Covid vai passar. Começou e vai terminar. Em que? Em 1 ano, 2 anos? A gente não sabe, mas é relativamente curto quando a gente fala de uma área contaminada gerando riscos cancerígenos, carcinogênicos, durante 10 anos, 20 anos. Como é que se valora um dano desse? Né? Aqui está o resultado principal. Eita. Bom, vamos seguir aqui. Uma das coisas mais dificultosas que se tem é conhecer as fontes. O que se tem de trabalhos de meio ambiente de investigação, de monitoramento, principalmente os de investigação e diagnósticos, que não mostram. Identificou-se uma contaminação. Tá, qual é a fonte? O trabalho tem que identificar a fonte. A CETESB tem mudado muito a forma de pensar quando ela fala que ela quer saber a fonte e a massa. Quanto que tem, entendeu? De contaminação. A fonte é fundamental saber. Tá, você descobriu solo e água contaminada. Tá, de onde veio? E aí a gente tem uns problemas, por exemplo, fonte pontual é muito fácil você conseguir, relativamente fácil você conseguir identificar. Pode ser um tanque subterrâneo, são exemplos que a gente é fácil de entender, linhas de bombas subterrâneas, ou aéreas, tombamento de vagões, caminhões, particulados de chaminés. A chaminé tem um ponto específico, não a difusão da área dela. Né? E aí as fontes difusas começam a ficar um pouco mais complicado. Por exemplo, um derramamento no oceano é uma fonte difusa. Você sabe onde derramou o navio? Você sabe. Mas você não consegue mapear claramente como é que está a dispersão disso em profundidade ou longitudinal. Exemplo de Mariana. Quando desagou lá no estuário, você sabia de onde vinha. Mas como isso ia se interagir, espalhar, essa fonte difundia. Às vezes você ia ter bolsões de contaminante que não necessariamente está associado lá no início, na fonte inicial da foz do rio no mar. Então você tem, por exemplo, emissões atmosféricas, que é uma fonte difusa, a aplicação de pesticidas na lavoura, que é um exemplo de fonte difusa, a contaminação do ar pelo Covid. Como é que você sabe a fonte? Entendeu? Um exemplo simples, né? Você sabe que é as pessoas, tá? Mas e daí? Entendeu? Você não consegue mapear isso no ar ambiente facilmente. E a gente imagina que só esteja em superfícies ou em secreções. E não, você pode ter isso nas trocas de massa de ar. Né? Aqui um exemplo que eu quis trazer é uma área, para ver o quão complexo é entender as fontes. Essa área ela foi definida as áreas de gestão conforme as cores, com base a uma estimativa de fonte para tentar identificar quem de fato contaminou, se foi um emissário, se foi uma chaminé, se foi uma lagoa de tratamento. Então, foi definidos os níveis de gestão para essa área, porque ela tem interface com lavoura de frutas, ela tem ali, por exemplo, corpo superficial, ela tem rodovia. Então, por exemplo, se eu tenho uma lagoa dentro da minha planta industrial que vazou e ela vai em direção à rodovia, essa contaminação vai passar para o outro lado? Provavelmente não, né, que é um divisor de água. Então, você não consegue tratar uma área, assumindo que toda essa área esteja numa mesma matrícula, de maneira igual. E tem-se muito trabalho sendo produzido, pegando uma área, meia dúzia de poço e entregando isso para o ambiental. Entendeu? E aí, está ou não está contaminado? Quem está? Quem é a fonte? Né? Bom, aí falamos aí de contaminação e como identificar. De maneira geral, eu quis trazer esse esquema para vocês verem que os contaminantes normalmente são do tipo orgânicos ou outros. Quem são esses outros? Metais explosivos e radioativos. No Brasil é raro
já teve no passado, né, radioativos, mas é raro radioativos e explosivos. Os metais até tem ainda. E é uma área de identificação de contaminação, metais que está bem avançada, inclusive, né? Os metais, por exemplo, é um grande problema para o Espírito Santo, né? A mineração, os vazamentos de barragem que teve para lá, é um problema seríssimo lá de metais, né? Mas a grande maioria está nos contaminantes orgânicos. E se a gente fosse ver aí, brincar e dividir em dois grandes grupos, a gente está falando de algo volátil e semivolátil, ponto. Então, aí, ou é volátil ou é semivolátil. Então, a gente tem aí, por exemplo, se a gente for brincar com combustível, você tem uma fração volátil ali, ó, cetona, BTX, né, ali, e você tem uma fração não halogenada, não volátil, que é o semivolátil, que é o hidrocarboneto aromático ali. Então, isso nem sempre está distribuído de maneira igual e nem sempre está mapeado como deveria por composto, por camada, por pluma, por área. É muito complexo. E aí a gente quer pegar um dano ambiental espalhado de diversas contaminantes diferentes, de formas diferentes, em matrizes ambientais diferentes, interagindo de maneiras diferentes e colocar tudo no mesmo pacote. É muito difícil. Se alguém souber uma solução dessa, esse é o cara. E não é fácil. Aí a gente pegando dentro daqueles compostos, aquele trabalho de mapeamento de áreas contaminadas, a gente tem ali como é que está a distribuição das substâncias químicas de interesse para São Paulo, tá? Estado de São Paulo. A gente vê ali nitidamente que a porcentagem maior é de solventes aromáticos. Ali está as frações de solvente que a gente conhece no processo industrial, combustíveis, né? Ali os pHs, né, 2240, que também é uma porcentagem grande, normalmente está junto com solventes. A gente tem isso dentro da nossa casa e consome vapores disso. A gente vai falar mais para frente. Tem os metais ali, que é uma boa parte, né? E aí os demais outros tipos de compostos existentes, né? Bom, aqui é uma visão geral dos principais contaminantes do solo, tá? A gente vê ali os BTEX, óleo mineral, dá para a gente ter uma noção de metal pesado. Então, assim, a gente tem uma briga boa entre óleo mineral, pH, BTEX e metal pesado. Por exemplo, se a gente pegar a produção de soja para o centro-oeste, muito provavelmente a demanda de área contaminada com óleo mineral deve ser muito maior do que a gente imagina. Entendeu? Então, isso não é tão comum, por exemplo, no estado de São Paulo, tá? O óleo mineral. Mas comum em ferrovias e tal. Daquilo que a gente estava falando ali, dos tipos de área, isso é tudo para tentar identificar uma área, tá, gente? Uma área que possa ter um passivo e, obviamente, passivo exutor em uma área contaminada. Aqui é uma brincadeira que a gente, como é difícil identificar isso claramente, se você tiver uma mistura ou não de compostos, esse gráfico aqui ele mostra, no eixo X dele ali, o tamanho de cadeia de carbono. Então a gente parte desde a gasolina até o combustível de diesel, de jato, gasolina aditivada, gasolina comum, como é que se comporta a volatilidade das frações. Então nem tudo gera vapor cancerígeno e nem toda mistura gera vapor igual. Então, você pode ter um site contaminado com diesel e gasolina e sendo exposto a níveis carcinogênicos por compostos diferentes. Você tem que trabalhar identificando cada composto e os níveis de risco, se é adulto, se é criança, se ele está num ambiente fechado, num ambiente aberto. É bem complexo entender todos esses níveis de exposição e avaliação de risco, né? Bom, aqui, ó, a distribuição de substâncias químicas de interesse na Europa. Tá? Visão geral dos principais contaminantes de água subterrânea na Europa. Você vê que a gente tem o BTEX lá, o metal pesado, tá? Vê que é muito parecido com o que acontece aqui para o estado de São Paulo. Então, uma curiosidade interessante, o órgão ambiental da Alemanha foi construído em cima de uma área contaminada. E é um prédio todo pensado na engenharia desde o seu início para mitigar o risco que é conhecido da área. Essa área não vai ser tratada, ela não tem como ser tratada onde ela está lá. E ergueu-se o prédio e as pessoas trabalham, vivem lá, enfim, numa área contaminada perfeitamente, mas toda a engenharia foi pensada contemplando no projeto, né, os níveis de risco que precisa mitigar lá. E aí eu trago um paralelo para a nossa engenharia brasileira.
né? Então, eu acho que a gente não precisa nem falar muito, que dá para perceber que está bem desconexo, porque à medida que se avança para áreas, a Rio Preto ainda tem terrenos relativamente livres, mas outros centros já conseguem, não tem mais terreno disponível sem que não tenha uma contaminação. Então, a engenharia tem que estar antenada a isso, né? Bom, aqui a gente tem uma ideia, simulando um vazamento de um tanque, como que interage. A gente tem o que a gente chama de partição, né? Se ele está na porosidade total do solo, na porosidade efetiva, se ele está na água, se ele está aderido no solo ou não, se ele está numa fração gasosa dentro do polo do solo, que a gente imagina a contaminação como sendo, o que a gente aprende na escola, o lençol freático, né? Como sendo um rio subterrâneo. Não é bem assim, né? A gente tem espaços vazios lá e interações diferentes que variam de região, tipo de solo. Então, tudo isso é site específico identificado para os lugares. Você não pode, muitas vezes, pegar um case de uma área que é mais litorânea, arenosa, e querer comparar um valor de, sei lá, de remediação de 3 milhões para uma área argilosa da Grande São Paulo, 20 metros de profundidade. Não dá, entendeu? E tem muita gente praticando essa receita de bolo no mercado, né? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho agora do mercado de áreas contaminadas, né? A área onde as concentrações de substâncias químicas de interesse estão acima de um valor de referência, vigente na região, no país ou, na ausência desse, aquele internacionalmente aceito, que indica a existência de um risco potencial à segurança, à saúde humana ou ao meio ambiente. Isso está lá na BNT, passivo ambiental, que é a etapa mais básica de identificação de uma área contaminada, da potencialidade dela ser. Neste caso, a avaliação preliminar se identificando se ela tem um passivo ambiental, que é uma potencialidade de ter uma contaminação. Se isso de fato confirmar, aí você passa a ter uma área contaminada, né? Bom, o Ministério do Meio Ambiente define a área contaminada como área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades, concentrações, bem a proteger. Veja que ele traz a palavra bem a proteger. E o que seria bem a proteger? Bom, são considerados bens a proteger, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, né? A gente nem está falando do Estado, falando algo mais macro, né? Saúde e bem-estar da população, olha o Covid aí, ó. Fauna e flora, qualidade do solo, das águas e do ar. Uma coisa que me surpreende muito nessa época de quarentena é que a área contaminada não é desconhecida dos profissionais da área, tá? E eu vejo pouquíssimas matérias falando do ar. Pouquíssimas matérias falando quem disse que o ar-condicionado prejudica. Então, você vai ter linhas que vai falar que prejudica, tem outras linhas que não. Então, você vê muito falando de superfície, máscara e tal. Então, como é que é a troca de ar, por exemplo, de um shopping para você liberar gradativamente? O shopping está adequado na sua troca de ar, da massa de ar interna, né? É bem interessante, né? Então, bens a proteger, a gente pode também ter interesses de proteção à natureza e paisagem, ordenação territorial, planejamento regional e urbano, né? Segurança e ordem pública. Então, tudo isso está lá previsto. Opa, tem uma... Aconteceu um erro aqui. Bom, aqui basicamente é um mapa que a gente está... são os estados que dispõem de um banco de dados que sistematiza as informações de áreas contaminadas do estado. Dá para resumir quem tem esse banco. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Os demais tem alguns em andamento. Provavelmente o Espírito Santo avançou demais em relação a 2016 para cá, em mapear essas áreas contaminadas, né? Aqui nesse mapa já estava em andamento, né? Aqui eu trago para vocês, dentre esses órgãos ambientais estruturados nos estados, os estados que têm, que existe uma estrutura organizacional dentro do órgão, um setor responsável especificamente para gerir a área contaminada. A gente está vendo ali, ó, por exemplo, que o Sul ainda está parcialmente na mesma onda, por exemplo, do Espírito Santo, enquanto que o avanço, o pioneirismo de São Paulo e os demais Minas e Rio basicamente segue, né? Então você vê o campo aberto que se tem para atuar, né, com áreas contaminadas que muito provavelmente a maioria da população está silenciosamente exposta, né, muito antes de Covid e muito mais carcinogênico do que um Covid, por exemplo.
entendeu? Então, assim, aí eu trago aqui a ESAS, pessoal, para quem não sabe, é a Associação das Empresas de Segmento de Engenharia Ambiental, Consultoria Ambiental, que organiza alguns encontros técnicos, né? E aqui eles vão fazer um projeto de lei federal de áreas contaminadas. Tá? Essa lei está tentando ser aprovada desde 2011. Ela faz referência muito ao que tem do Estado, a Lei 13.577. Então, ela prevê, por exemplo, o Fundo de Restauração de Áreas Órfãs. Isso é um marco interessante se isso passar. Isso estava um pouco meio dormente, avançou um pouco esse ano. Com o Covid, provavelmente vai vir à tona muita questão ambiental, e aí vai vir isso à tona. Inclusive, as reuniões que teve entre a ESAS, a Promotoria Pública, que teve sexta-feira passada, no primeiro momento pós-Covid, ninguém vai gastar com área ambiental, propriamente dito, porque é custo. Mas vai ser um boom de trabalhos relacionado a, justamente, vai trazer à tona muita coisa que está dormente. Inclusive, a palavra da presidente da CETESB, que é advogada, professora em Direito Civil, ela falou que nunca a CETESB trabalhou tanto com aterro, com licenciamento de aterro, cemitério, disponibilizar destinação de resíduo. E eu, no escritório, eu presenciei muitas cartas do órgão chegando, definindo prazo, solicitando coisas a mais, que eu não via há muito tempo. Então, assim, deu uma vazão de algumas coisas, e nas palavras dela, ela falou, inclusive, né, que nunca a CETESB trabalhou tanto. Interessante isso, né? Então, se a lei chegar a passar, nós temos um boom de trabalho no médio prazo para o Brasil inteiro de área contaminada absurdo. E quem tiver preparado vai beliscar essa fatia e sair daqueles 6% que a gente viu lá em cima, né? Bom, aí eu trago aqui um julgado do STF, que ele decide, foi agora em abril, ele decide a favor da imprescritibilidade do dano ambiental. Tá? A gente sabe que quem usufruiu, se beneficiou da área contaminada tem a sua parcela, não vou entrar aqui na parte jurídica, mas basicamente isso aqui não tem limites para vir buscando quem usufruiu de uma área contaminada, entendeu? Seja culpado ou não, culposo ou não, né? Então, isso é interessante porque mexe com a cadeia, porque hoje ninguém, por exemplo, mexe no banco. Entendeu? Quando a gente pega uma construtora que é a principal remediadora do mercado, são construtoras. Pegam essas áreas contaminadas, trata, mete um projeto em cima, vende essas áreas, né? E por trás tem um banco. E aí, o banco é responsável ou não também de uma área dessa que não é bem gerida e põe edificações em cima? Exemplo, por exemplo, o caso do Barão de Mauá. O pessoal procurar na internet aí vai saber do que eu estou falando. Então, na hora que começar a chegar nos bancos, e eu tenho visto isso, que os bancos têm procurado fazer procedimentos deles para investigar áreas contaminadas, têm contratado profissionais específicos da área contaminada, porque é onde está o dinheiro. Vamos ser bem realistas. E na hora que começar a chegar nos bancos, que é os principais acionistas dessas áreas contaminadas, então isso aqui é interessante porque você consegue vir fazendo, trazer, como a gente usa para cá, trazer a capivara da área, né? E quem passou por ali. Isso ainda vai passar, mas é interessante ver que o STF já está tendo esse entendimento, né? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho, toda essa problemática, uma vez identificada, assumindo bem, que está bem identificada, bem delimitada, a gente vai ter que remediar, tratar isso. Por que a gente não fala tratamento? Porque tratamento é 100%. Fazendo uma alusão com o médico, ninguém gosta de um tratamento 70%. Você quer 100% ser tratado. Ponto. A remediação não. Você atinge níveis de risco aceitáveis. E aí que se tiver alguém do Ministério Público aí, provavelmente vai ficar bravo. Normalmente eu vejo as reuniões da ESA, junto com a CETESB, o Ministério Público costuma entender que eles sobre a reparação total. Tá? É difícil eles aceitarem níveis de risco, né? Enfim. E aí eu empresto a fala da presidente da CETESB na última sexta-feira, quando ela disse assim: gerenciamento de área contaminada não serve para valorar o dano. Tá? As etapas de gerenciamento de área contaminada não servem para valorar o dano. Né? Então existe essa, não vou dizer rixa, mas é um certo desconforto do Ministério Público de
ele não aceitar níveis de risco, e para a CETESB é claro que é o que é praticado no mundo inteiro, assim, níveis de risco, você chega a esses níveis toleráveis de risco e segue com a área, né? Então, a remediação é uma aplicação de técnicas ou um conjunto de técnicas em uma área provavelmente contaminada, visando a remoção, contenção ou redução das concentrações dos contaminantes presentes, de modo a assegurar a reabilitação da área com limites aceitáveis de risco, né? Que é aquilo que a gente falou, de risco à saúde humana, né? E a gente tem dois possíveis as etapas de remediação, as remediações in situ, que você tira esse contaminante do lugar, que a gente pode, por exemplo, citar a escavação de solo, ou trata no lugar, a in situ, né? E você consegue tirar isso, dependendo do projeto, da velocidade que se pretende usar a área, você tira isso do lugar, põe solo limpo novo e taca pau na obra, por exemplo, né? Por exemplo, a gente tem aí exemplos de remediações in situ, a escavação, dessorção, hoje está na moda, dessorção térmica, basicamente é uma técnica que você põe eletrodos, esquenta o solo, isso volatiliza, capta, manda para a atmosfera, por exemplo, que a gente entra naquela situação de transferir o risco, você tira num compartimento do solo e manda para a atmosfera. Isso é muito rápido, gasta energia absurda, mas para uma construtora que tem um time muito específico para construir um projeto, ela vai botar dinheiro em relação a isso para ser a remediação mais rápida possível, né? A gente tem as remediações in situ, tratamento químico, movimento comum, biorremediação, você tem extração multifásica, bombeamento. Eu vejo em Rio Preto muito posto de gasolina com sistemas tradicionalíssimos de extração a vácuo, bombeamento, assim, que a gente já sabe que o conhecimento evoluiu. Hoje uma técnica sozinha não resolve. Às vezes fica lá 2, 3, 4, 5 anos naquela técnica, ela não resolve sozinha, né? Bom, para a gente aqui para encerrar, pessoal, eu gostaria de trazer alguns pontos que existem maneiras, tá? Se você, por exemplo, advoga por uma indústria, faz o manejo de um contrato de compra e venda de uma área, adquire um anexo com uma planta industrial, existem maneiras e atalhos para você conhecer antecipadamente a existência de um passivo ambiental. E aí é onde entra e atrás do profissional de meio ambiente, né? Isso é um dos trabalhos que eu exerço de mentoria, né? Junto a advogados, por exemplo, se ele tiver que vender uma área, desmembra essa área, essa contaminação ambiental ela pode ser relacionada só a uma parcela do terreno ou não, como é que a gente delimita isso para a CETESB, pede uma solicitação de parecer para reuso da área e consegue aprovação disso, olha, pode vender agora, pode construir. Tem todo um protocolo antes de fazer um contrato de compra e venda, por exemplo, dessa área, né? A gente também, o gerenciamento passivo ambiental, a gente pode ser considerado como gerenciar o custo, tá? Composto por ações de prevenção e precaução. Quer resumir passivo ambiental? Prevenção e precaução. Ponto. Se não, área contaminada. Se a gente for simplificar, seria basicamente isso. O conceito de passivo ambiental, tá? Para nós, da área de gerenciamento de áreas contaminadas, se materializa principalmente por uma maneira de intervenção, tá? Que pode estar associada à remediação ou não. Às vezes a gente pode fazer uma restrição de uso de captação de água. Então, você descobriu uma contaminação, mapeou ela está em X profundidade, não chega vapores em superfície, não tem risco, a não ser que alguém vá tomar essa água. Define-se lá um polígono de 4 lados de captação e fala assim para a CETESB, olha, aqui ninguém pode furar poço para tomar água durante 10 anos. E por incrível que pareça, é aceito indeterminado. Como é que pode você gerar uma área contaminada, virar para o órgão e falar assim, olha, tá vendo esse polígono aqui de 100 metros para lá e 100 metros para cá? Ninguém pode furar poço por indeterminado. Como assim? Até onde vai o direito de alguém restringir o uso de água de alguém? Eu não posso furar um poço na minha propriedade? Isso é uma discussão que, se a gente for estender aqui, tem linhas de pensamento que durante muito tempo foi aceito do jeito que definia-se a área de restrição para captação, se escondia-se em relação a isso e boa. Hoje não, hoje você tem que modelar, peraí, essa restrição vai permanecer por quanto tempo? Se essa pluma migrar, lá vai migrar para quanto? Então, você vai tirar o direito de alguém explorar um poço subterrâneo na sua propriedade, por exemplo, entendeu? Então, é bem complicado. Quando a gente para conseguir fazer um projeto,
manejar essa área contaminada para passar para frente, por exemplo, a gente tem que avaliar diversos fatores intrínsecos ambientais do lugar, multidisciplinar. Então, você vai ter que contar com geólogo, você vai ter que contar com engenheiro civil, com engenheiro ambiental, a saúde ocupacional, porque, para a gente fazer uma brincadeira aqui, os dados toxicológicos do Ministério do Trabalho são da década de 70. Hoje você tem áreas contaminadas com níveis de risco aceitáveis, protegendo muito mais do que é o trabalhista. Lá nos Estados Unidos está um peca para acabar entre a Oceans e a IPA, na questão de que um às vezes é mais rigoroso que o outro, e aí tem gente que alega e fala, poxa, desse jeito eu não vou ter ninguém para trabalhar. Fazendo uma brincadeira, existe um estudo, lá está pegando-se muito a questão dos vapores, que esse estudo divulgou que se as mulheres gestantes estiverem expostas a um nível lá muito pequeno de TCE, que é um composto químico clorado persistente, essa mulher ela poderia causar má formação do feto. E aí, quando você sabe que a mulher está grávida, normalmente já se foi meses exposta a essa área. Teve indústrias que viram e falaram, olha, eu não vou contratar mais mulher, porque eu tenho esse nível de TCE no ambiente aqui, não é da área contaminada, é porque eles usam solvente na linha de produção, é normal. Então fica esse empurra. Aí a questão dos vapores para uma próxima etapa, inclusive aproveitando o gancho, eu faço parte do grupo técnico do GT de intrusão de vapores, da ESAS, onde a gente está elaborando um capítulo que vai ser proposto para a Câmara Técnica da CETES para entrar no manual, na revisão do manual de gerenciamento de áreas contaminadas, onde vai passar a ter um capítulo que hoje nenhum estado do Brasil aborda intrusão de vapores. Tá? Ninguém conhece isso facilmente, né? E esse grupo a gente está definindo um procedimento com base em metodologias americanas, e vai submeter para a Câmara da CETES. E a coisa está muito séria nos Estados Unidos em relação a vapores, né? Bom, a gente tem que avaliar fatores socioeconômicos com risco à saúde humana, viabilidade econômica, orçamento, como a gente disse inicialmente. Os Estados Unidos é um exemplo de que teve dinheiro disponível dos brownfields e não necessariamente resolveu por completo, tá? A gente tem legislações ambientais vigentes, a gente tem que levar isso sempre em conta. Infelizmente, no Brasil, até que seja obrigado, provavelmente ninguém vai despender dinheiro, né? E aí a gente tem que partir do princípio que algumas premissas podem estar erradas ou com deficiência de informações. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, você tem uma mortandade de peixes numa determinada área. Quem matou os peixes? Uma atividade industrial ou faz parte de um ciclo sazonal ou, de repente, uma chuva lixiviou uma agricultura que foi pelo rio e diminuiu o oxigênio e matou os peixes? Então, muitas vezes, a gente parte de uma premissa errada para avançar com as próximas etapas, valorar o dano, responsabilidades, aí é onde entra vocês culposos ou não, enfim, entendeu? Mas a mensagem que eu queria deixar, que a gente tem um campo vasto, os profissionais de direito, falo a gente porque eu preciso de vocês e vejo que está muito longe, contratos, por exemplo. A gente tem um campo muito vasto para aumentar aquela porcentagem ali de 6% para escritórios de advocacia. Vou contar um caso aqui, que foi uma decisão de um juiz lá de Ribeirão. Ribeirão é muito parecido, inclusive o preto passou Ribeirão na quantidade de áreas contaminadas. Essa área era um posto, ela está descontaminada, tá? Foi monitorado pós-remediação, tá ok. Só não pode tomar água nessa região desse polígono, como eu falei. A área pode ser usada. Ela pode ser usada, ela tem o termo de reabilitação de área para uso declarado. Ela pode ser posto. E aí, o proprietário se sentiu no direito dele, para não dizer outra coisa, e eu acho até que tem, e ele acionou essa empresa de combustível e está recebendo multa 15 mil reais dia, tá? Porque ele teve negado o pedido de parecer de uso, de mudança de uso. Ele não tem um projeto da área, ele não sabe o que vai fazer da área, entendeu? A CETES virou e falou, olha, se você não me passar o que você vai fazer com a área, que é a solicitação de parecer, eu não posso te liberar você fazer outra coisa. O que você tem é para uso de posto. Olha o problema. A área está descontaminada para posto. A CETES não pode liberar um ok para você fazer qualquer outra coisa sem você ter um projeto. Entendeu?
E aí esse proprietário, poxa, a área é minha, eu quero fazer o que eu bem entender. Então, acionou, ganhou, tá? Ele está recebendo multa 15 mil reais dia, tá? Se não me engano, enquanto a companhia não for lá e fazer alguma coisa com a área. Tentaram uma nova solicitação de parecer, a companhia não colou. Entendeu? Então, você vê a que ponto que está, né? O problema de não amarrar certinho todas as coisas nessa área, porque a companhia operou um posto nessa área, ou seja, ela arrendou esse terreno, usufruiu desse terreno, tal, a área de uma outra pessoa, vai saber como foi as amarrações de contrato jurídico aí e definições de responsabilidade, e ela tem uma área contaminada, porque ela gastou dinheiro, ela fez o que tinha que fazer, e ainda assim ela está sendo penalizada. Então você vê o problema que é não ter uma assessoria jurídica junto com uma amarração de contrato, por exemplo, entendeu? Para finalizar, então, pessoal, eu queria deixar uma tarefinha para vocês, uma tarefa legal e também uma provocação para o pessoal do direito. Esse filme da Ellie Brockovich, eu não vou fazer spoiler aqui, bem, alerta de spoiler, mas é um filme de 2000, tá? Uma história legal, vale a pena assistir com a família, tá? Os profissionais de direito, mães também, é bem legal. Ele é um filme de 2000, ele trata basicamente de contaminação de metais. Todos têm interfaces com advocacias aqui, vale a pena assistir, tá? Ellie Brockovich é um filme de 2000 que você vê que esse Dark Waters, aqui da direita, é agora de começo do ano de 2020. Ele é com o Mark Ruffalo, que fez o Hulk, né? Ele atuou e dirigiu esse filme, e ele fala de PFAS. Tá? Eu não vou citar qual é o composto patenteado aí que todo mundo tem em casa. Vou preferir que vocês assistam esse filme e provavelmente vocês vão procurar para falar de novo. Esse filme aborda um advogado, não vou falar mais em detalhes, mas os primeiros julgados desse filme começou a sair em 2013. Tá? Você vai ter toda uma trajetória lá. É uma das maiores ações dos Estados Unidos, é baseada em fatos reais, ambos os filmes. Tá? E esse composto que eles lidam nesse Dark Waters, ele era desconhecido até pouco tempo. No Brasil, então, você vai encontrar 10 profissionais, um ou dois vai saber da existência dele de fato. E ele está presente mais do que a gente pensa, cancerígeno mais do que a gente pensa. E vai ser a bola da vez, é a primeira que está na lista de contaminantes emergentes, sem entrar na onda de hormônio, então, pra você ter uma ideia. Isso me vale a pena, porque nós estamos anos-luz do que está rolando lá desse tipo de contaminante, tá? E ele já está presente, já se avançou muito o estudo em relação a esse tipo de contaminante que aborda nesse filme. Vale a pena mesmo, porque é um dos maiores estudos toxicológicos feitos da história. Tá? Vale a pena assistir esse filme. Inclusive o Mark Ruffalo, pela repercussão que foi em Hollywood, vocês vão achar posts aí da histeria que gerou em Hollywood a partir desse filme. E coincidência ou não, quem gosta de teorias da conspiração aí, isso estava bombando nos Estados Unidos, gerando uma repercussão na EPA, que é a Agência Ambiental Americana, bem forte, e de repente veio o Covid e todo mundo esqueceu. Isso está na água e não é tratado até hoje. Ninguém faz ideia que isso está na água. E aí o Mark Ruffalo, inclusive, ele foi chamado na União Europeia para falar sobre a repercussão que foi esse filme, falar sobre esses contaminantes lá na União Europeia. Que a Europa também foi, poxa, não sabia que isso existia. E chamou ele para conversar, porque ele, como ele atuou e dirigiu, ele fez toda uma pesquisa por trás do filme. É um filme bem legal, vale a pena os dois filmes assistir. Então fica aqui a tarefinha de casa bem legal para assistir com a família. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso que a gente tinha para conversar. Perdão, esse foi muito rápido, mas tentei trazer de tudo um pouquinho, uma visão das experiências que eu já presenciei, né, para a gente poder conversar. Rafa, se quiser assumir aí. Pessoal. Oi? Deixa eu só completar. Sem palavras para dizer, te parabenizar o tanto que você foi didático, ao mesmo tempo prático, passando essas informações para o nosso pequeno, mas seleto grupo. Legal. E realmente, áreas contaminadas, gerenciamento de passivo ambiental, do meu ponto de vista, tá, não é tão visto ou tão aprofundado pelos profissionais, mesmo aqueles que atuam na área do direito ambiental, com exceção da doutora Marina, né, que deve estar até, assim, como posso dizer, também feliz com essa apresentação, né, que ela acabou de concluir o trabalho dela.
sobre esse tema e escutar, né, um químico, né, essa interdisciplinaridade é muito bacana. Eu não queria me alongar muito, queria mesmo agradecer o Lúcio, porque eu queria abrir para as perguntas, tá? E depois, se der tempo, eu faço algumas considerações. Bom, primeiramente, nós estamos com poucas pessoas aqui, eu acho que a discussão é muito rica, tá? A Marina, ela não chegou a fazer uma pergunta, mas ela pediu para o Lúcio indicar, né, o site depois, a fonte de informação sobre o FERPRAC. FERPRAC, é isso. FERPRAC? Isso. Uhum. Mas aí você pode depois colocar no chat, se você tiver fácil, depois também passar para mim, eu passo para ela. Depois até vocês trocam contatos aí, eu passo contato para vocês. Mas eu queria, antes de abrir o Edson também fez uma pergunta, fez alguns comentários aí no chat. Eu queria abrir para a Marina dar umas palavras, porque a Marina acabou de terminar o trabalho dela, ela deve ter muita coisa fervilhando aí na cabeça, então as informações, né, acho que as considerações da Marina vai enriquecer todos nós, tá? A Marina, para quem entrou depois, advogada, também especialista na área de direito ambiental, agora mestre e atuante, né, na área aí, em Rio Preto, em Mirassol. Ela é a coordenadora da Comissão de Direito Ambiental de Mirassol, isso, né, Marina? E vou abrir o chat dela aí para ela poder dar umas palavrinhas para nós. E depois eu chamo o Edson. Tá ok? Solta o som aí, Marina. Não sei se você tem essa liberdade aí, você pode soltar? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Legal. Boa noite. Lúcio, obrigada pelas palavras. A verdade é que eu não tenho nada a acrescentar, porque eu realmente só aprendi. Até perguntei do FEPRAC porque é importante para a minha pesquisa, mas realmente, assim, ele abordou muito, de forma bastante objetiva, inclusive a legislação dos Estados Unidos, que é parte do meu estudo. Então, eu realmente não tenho nada que acrescentar, as informações foram muito boas e completas. Realmente, eu só vou fazer alguns comentários que decorreram da minha própria pesquisa, né? Lá nos Estados Unidos existe, de fato, uma visão de política pública muito mais avançada em áreas contaminadas, não porque seja melhor, o país seja melhor ou mais preocupado com a questão ambiental, mas até porque a legislação lá é mais antiga, a nossa legislação ela é recente, né? E se a gente for considerar Brasil, como o próprio Lúcio mencionou, poucos estados estão lidando diretamente com a questão e São Paulo, em mais esse assunto, é pioneiro, né? Mas lá existe uma rede de fundos, tanto federal quanto nos estados, que tem bastante dinheiro para lidar com as áreas. Então, se uma área fica órfã, né, que o Lúcio até mencionou, se uma área não tem um responsável, se não é possível encontrar esse responsável, o órgão público, né, o ente estadual ou federal, assumem essa área e conseguem custear a remediação. Então, essa rede de fundos, ao meu ver, é uma coisa que é muito diferente do Brasil e faz o negócio dar certo lá mais do que aqui, né? Porque aqui a gente não tem como o Estado assumir mais esse ônus nas suas costas, né? Então, isso é um ponto bem importante que eu vi na minha dissertação. E só para acrescentar, porque aí também é uma coisa mais específica do estado da Geórgia, que eu acho bem legal para a gente pensar no Brasil, que foi inclusive o que eu defendi na dissertação, é que lá na Geórgia, em outros estados também, eu falo da Geórgia porque foi onde eu morei, então é onde eu tinha mais fácil acesso à legislação, mas eles acharam métodos para facilitar o interesse dos empreendedores pelas áreas contaminadas, porque eles notaram que os brownfields estavam sendo cada vez mais abandonados, ou áreas mais contaminadas estavam sendo cada vez mais abandonadas, porque ninguém queria assumir essa responsabilidade, tanto de fazer a remediação, que já é muito cara, né, não costuma ser um procedimento barato, mas também a responsabilidade civil. Então, você está responsável se um vizinho tomou uma água de uma contaminação que proveio do seu terreno, sem você ter causado, pela nossa legislação e pela legislação americana também, é uma responsabilidade objetiva. Se a contaminação proveio do seu terreno e a pluma se deslocou para o vizinho, mesmo que você não soubesse dessa contaminação, então você comprou um terreno sem saber dessa contaminação, ou investigou e não descobriu a contaminação.
e depois essa contaminação vem à tona e prejudica um vizinho, prejudica um recurso ambiental, você está sujeito à responsabilidade tanto penal, administrativa, mas também a civil, que é de reparar o dano desses outros. Então, isso estava causando um grande afastamento das pessoas das áreas. Isso é totalmente prejudicial, porque uma área abandonada, uma área contaminada que fica abandonada só piora. Ela desintegra o tecido urbano, né? Porque ela está lá no meio da cidade, abandonada, você prejudica a mobilidade. São feitos estudos lá nos Estados Unidos de que essas áreas ficam sediando atividades ilícitas, fica uma vizinhança passível de violência, enfim, várias consequências. Então, eles tiveram essa sensibilidade, o legislador federal e também os estaduais, de criar atrativos para essas áreas. Então, tem um atrativo tributário, né? Em termos de IPTU, você consegue economizar IPTU se você entra em determinado programa de remediação, e tem atrativos de limitação de responsabilidade civil, uma coisa que eu acho que hoje a nossa doutrina e a nossa jurisprudência aqui no Brasil jamais admitiriam, limitar a responsabilidade civil ambiental. Então, existem mecanismos para isso lá. Mas, enfim, feita essa singela contribuição, espero não ter tomado tempo, eu só queria saber de você, Lúcio, mais da questão prática mesmo, principalmente aqui da região, porque eu atuava até o ano passado, foi que eu vim para Rio Preto, então, até então eu estava em São Paulo, e lá existem, enfim, diversos casos. Eu trabalhei, um caso emblemático que eu trabalhei, que foi um dos maiores, foi da contaminação de um terreno lá na Marginal Tietê, de uma indústria de vidros bastante conhecida, e realmente eu fiquei mais na parte de transferir para quem que seria a obrigação de remediação, se para o vendedor da área, se para o comprador, se é uma questão contratual, né? Foi bem interessante, mas aqui em Rio Preto eu não tenho notícias, extraí várias informações da sua palestra, de números, enfim, da comparabilidade com áreas mais industriais e áreas até na região metropolitana, mas na prática você comentou de um caso de Ribeirão. Existem outros casos? O órgão ambiental é atuante em investigar essas áreas aqui pela região? Ou você acha que isso é uma coisa que ainda vai vir e só começou em São Paulo mesmo, na capital? Obrigada mais uma vez pela palestra. Beleza. Então, o que eu percebi ao longo desses anos, primeiro, que a gente tem que entender que essa tese não cuida só de área contaminada, né? Quando a gente fala de área contaminada, eles estão lá em Pinheiros, que é a sede, eles são em 20 profissionais para avaliar áreas contaminadas ao martelo de canetada final, vamos dizer assim, de áreas contaminadas. Lá são 2 cuidam só de averbação de matrículas, os demais têm que avaliar isso tudo. Claro, passa pelos crivos regionais. Eu já lidei com CTEs muito práticas, incisivas, por exemplo, Campinas é bem incisivo, Ribeirão é uma CTEs bem mais complacente, ela deixa você trabalhar legal. Rio Preto, para você ter uma ideia, que curiosidade, a empresa que eu atuo é aqui em Rio Preto, região ambiente, e eu tenho um projeto só em Rio de São José do Preto, por que pareça, o resto é tudo fora, entendeu? Então, assim, o que eu percebo, algumas CTEs são mais, tem um pouquinho mais de conteúdo técnico, são mais decisivas, outras nem tanto, então tem muito a ver com o nível do profissional. A gente percebe que é um plantel de curso humano já com uma certa idade, faz muito tempo que não tem concurso, então tem uma certa deficiência, assim, não vou negar, de time. Muitas vezes você já avançou com várias etapas e só lá na frente vem um questionamento: puxa, você vai ter que fazer mais um monitoramento, entendeu? Então, você tem casos que você finalizou todo o processo de monitoramento que está saindo o termo agora 4 anos depois. Imagine se você fosse esperar 4 anos para seguir com a área. Então, tem uma latência bem grande e tem um funil muito grande de jogar a palavra final, eles avaliam, faz um crivo e joga para Pinheiros, onde estão os profissionais específicos de área contaminada. Então, por mais que a gente fale que tem uma divisão, uma área específica de gerenciamento de área contaminada no estado de São Paulo, ainda assim ela está sendo muito centralizada em Pinheiros, né? E ela andou fazendo umas experiências ao longo dos anos de as decisões passarem a ser das regionais, a coisa não foi tão legal. E aí voltou a ser lá centralizada lá de novo, que é principalmente depois da DD 38. Então, assim, existem CTEs muito boas, existem CTEs muito ruins. Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, sim.
Não, foi ótimo. Assim, na prática da advocacia, a gente vê que isso vale também para as outras áreas, né? Florestal, enfim, poluição de ar, que tem, assim como o Ministério Público, né? Meus colegas aqui podem confirmar, tem Ministério Público, agentes da CETESB mais atuantes e outros menos. Mas está respondido, eu só queria, Rafael, com licença, mais um segundo. A minha banca, a minha orientadora é a professora Patrícia Iglesias, que é justamente a presidente da CETESB. E só para dar uma informação de antemão para vocês, na banca mesmo, ela comentou que o FETRAC está tendo evolução lá dentro da CETESB e que, não sei se seria nas próximas semanas, alguma coisa assim, eles estariam se reunindo para, não sei se regulamentar, mas dar andamento ao funcionamento do FETRAC. Então, eles já têm uma priorização. Eles já definiram uma priorização, por exemplo, para usar esse recurso. Entendeu? Ótimo. Tomara que evolua aí. Bom, finalizando minha participação, Rafael, quero agradecer de novo por você ter organizado e você sempre à frente aí, atuante muito ativo para organizar os nossos eventos. Realmente a pandemia nos afetou, mas eu vejo que a Comissão de Direito Ambiental continua a todo vapor, mesmo com essas dificuldades, e isso se deve, com certeza, à sua atuação incansável. Obrigada, viu? Obrigado, Mariana. Obrigado. Marina, obrigado. Na verdade, eu tenho que agradecer, Marina, a você, ao Lúcio, por estar em Rio Preto, né? Nós estamos em Rio Preto, até com possibilidade de receber pessoas de fora, mas profissionais com qualidade ímpar, né? A própria Marina, tendo aí a sua orientadora hoje, né? Aí uma personalidade na área ambiental, fazendo um mestrado fora, né? O Lúcio com essa expertise nessa área do gerenciamento de passivos ambientais, de áreas contaminadas. Eu estou aprendendo muito, porque não é uma área que eu já me denunciei. Eu acho que talvez seja um patinho feio essa área aí, mas é uma área super interessante. E eu digo, ela está totalmente vinculada com o direito urbanístico, o planejamento urbano, por que não dizer com o plano diretor, né, com o setor imobiliário, né? Eu quero colocar aqui depois para o Edson, né, que também parece que é geólogo, depois eu queria que ele se apresentasse, ele está aí, e depois eu vou abrir para ele, mas, pessoal, olha só que engraçado, eu tive um caso, né, e aí eu posso dizer, para a gente ver o tanto que é interessante esse tema aí, esse olhar. A legislação está evoluindo, a Marina comentou, o Lúcio comentou também, a CETESB está criando novas normativas. Eu fui consultado por um cliente, onde ele tinha uma área em determinada cidade, um terreno em área urbana, e onde, segundo ele, passava um rio e tinha uma suposta área de EPP. E ele queria fazer uma intervenção na área de EPP, porque praticamente esse rio ele cortava a propriedade no meio, né? E ele queria fazer uma obra nesse local imobiliário, né? Um empreendimento imobiliário. E aí, antes de mais nada, me indicaram um colega que não era da área, e eu fui visitar a área. Quando eu visitei a área, eu vi que não se tratava de um APP, porque não passava água lá, era esgoto, era um canal de esgoto. Então, esse canal de esgoto rasgava a propriedade dele, né? Já tinha uma erosão, e também, quando eu vi isso, eu me assustei e falei assim, o buraco é mais embaixo. E aí eu falei, olha, vamos precisar de alguém da área técnica, né? Um engenheiro ambiental, um perito ambiental, alguém que precisa vir avaliar essa área, porque essa área já está no seu nome, a escritura já é sua, e olha só, né, para surpresa, marcamos a perícia, ele mesmo foi atrás da pessoa, um ótimo profissional, e quando chegamos lá, né, ele começou a analisar a área, e ele descobriu que além desse problema do esgoto, que era
despejado na propriedade dele. Como tinha feito uma erosão, e não era uma erosão alta, assim, tinha mais de 5 metros, você conseguia enxergar que existia no subsolo sacolas plásticas, e muitas sacolas plásticas. Aí começou a ver tal, era um aterro, né, um lixão clandestino. Então, ele tinha adquirido um lixão clandestino. Entendeu? Então, eu paro por aí no comentário, mas a due diligence, aí entra a parte ambiental, a parte do advogado, né, na questão contratual, na questão de fazer uma análise pré-venda de determinada área, né, para realmente, com pesquisas de áreas contaminadas, porque é o que a gente sabe, você adquiriu uma área, você adquiriu um passivo, né, é próprio terreno, você é responsável e você, assume totalmente a reparação do dano e a responsabilidade de remediação. Eu queria abrir para o Edson. O Edson fica à vontade. Se não quiser falar, também deixa a câmera fechada. Eu vou ler a pergunta dele aqui. Mas se ele quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá, Edson? O Edson comentou aqui, está no chat aqui, que... Só aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá. Você fala do estudo do IPT? Geólogo. Tá. Em relação... Ele fez alguns comentários aqui. Você está lendo? Sim, o estudo do IPT e tal, ele fala em relação às SQIs, substâncias químicas de interesse. Sim. Você consegue mensurar a porcentagem de PFAS? Não, nem nos Estados Unidos. Tá? O PFAS e o PFOS são bifenilas polifluoretadas. É bem grande o nome, que até para mim que é da área de química é complicado. E eles estão sempre em misturas, em mais ou em menos porcentagens, o PFAS e o PFOS. E ele é bem difícil você conseguir mensurar nos compartimentos como isso está distribuído, porque não tem referência. Os primeiros julgados que o filme fala, por exemplo, em 2013, eles eram julgados baseados num ensaio toxicológico. Eles pegaram uma população lá e fizeram análise toxicológica e começaram a associar aos problemas de saúde. Muita gente morreu pelo caminho, não deu tempo de receber as indenizações. Começaram a associar que o composto é perigoso para a saúde. Ponto. Tá? Nos Estados Unidos deve ter, se eu não me engano, a Califórnia normalmente é bem mais rigoroso. Por exemplo, para vapores ela é bem rigorosa. A Califórnia provavelmente já tem alguns valores de intervenção ou de referência para água subterrânea ou solo para PFAS, talvez para PFOS, que é uma variação dos compostos. Mas ainda é tudo muito novo para lá, então tem muito ainda para se trabalhar. Já se sabe a indústria lá já sabe que está trocando. Normalmente eles são de cadeias carbônicas, eu me falo a memória, 12 carbonos, é uma molécula bem grande, bem estável, é um anfótero, você não destrói ele facilmente, ele é bioacumulativo, enfim, é o inferno na Terra em termos de contaminante. Tá? Então lá eles já descobriram que eles podem trocar o 12 carbonos pelos C10, por exemplo. E aí começa a levantar outra hipótese. Espera aí, se eu estou diminuindo a molécula, não vai ficar mais fácil de ser bioacumulada? Então, assim, é bem difícil caracterizar a porcentagem, até porque as análises, a gente tem poucos laboratórios no Brasil, por exemplo, que façam análise a nível de 1 parte por trilhão. Nós estamos falando de concentração que pode causar um efeito carcinogênico de 1 nanograma por litro. Dá para imaginar isso? É difícil até você conseguir, porque ele está muito presente nos plásticos. Então, até um equipamento analítico, de química analítica dentro do laboratório, ele vai ter PFAS. Então, aí você pega uma amostra dessa, ela tem do contaminante no ambiente ou, por exemplo, é do equipamento? Então, até isso vai ter que mudar. E lá também, entendeu? Hoje não se tem equipamentos analíticos. Se consegue detectar a nível de nano, mas livre de plásticos ainda está bem longe de não ter plásticos que tenham PFAS e PFOS, por exemplo. Isso tem algumas porcentagens de alguns tipos deles que estão, por exemplo, no PET. Para quem adora o PET aí, eu como químico puxo sardinha para o vidro e, pelo amor de Deus, pare de consumir PET.
entendeu? Então, respondendo claramente ali, é bem difícil mensurar a porcentagem da combinação dos isômeros de PFAS e PFOS hoje, tá? Também nos Estados Unidos. Bom, pessoal, assim, eu vou, para finalizar, pedir que quem quiser abrir o microfone, nós estamos aqui de poucos, tá? Amigos, colegas que atuam na área, o Wilson, se quiser fazer alguma consideração, Franklin, fica à vontade, e aí a gente pode fechar, tá? Fiquem à vontade aí, caso vocês queiram fazer alguma consideração do microfone. Ô, Lúcio, eu vou pedir para você deixar o seu contato. Você deixou, né? Contato aí, pessoal. Isso, e-mail. Com certeza muitas pessoas vão querer entrar em contato com você. A Marina, acredito que vai ser a primeira. A Marina aí. E eu acho que o bacana da Comissão de Direito Ambiental aqui, da nossa subseção de Rio Preto, é isso, tá? Esse intercâmbio, para mim, hoje está sendo muito especial, porque nosso perfil não é encher, né, nossos grupos de estudo, mas é colocar pessoas com qualidade, assim como nós estamos hoje, né? Dá para perceber que todos aqui são da área, são interessados. Tivemos o próprio Alexandre, que é assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que amanhã vai estar participando da nossa webinar também aqui, em comemoração ao Dia Mundial do nosso Meio Ambiente, que é a Kátia, né, nossa secretária. Então, a ideia é a gente continuar com nossas atividades, trazendo profissionais de fora para aprender, assim como nós aprendemos hoje. Tá certo, pessoal? Muitas pessoas vão perguntar se você vai disponibilizar o material. Isso aí. Olha, tem. Então, todas as referências estão lá embaixo. Qualquer coisa também, se quiser alterar e depois disponibilizar. Rafael, Oi. Eu Sim, posso Isabel. fazer um comentário, uma pergunta? Claro. A gente percebe que hoje é difícil da gente, às vezes, até achar alguma área contaminada, porque elas são cobertas por gramas, porque antigamente não tinha essa preocupação, né? Então, a gente vê áreas, até aqui em Rio Preto, tem algumas áreas que estão nessa situação, que antes era lixões, era outras coisas, e que, infelizmente, ainda tem gente que não está se preocupando com esse detalhe, porque é difícil de fazer essa avaliação. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lúcio, numa questão assim que tem me preocupado, com o excesso de garrafão que eles estão colocando nas canas, e essa contaminação do solo, que inclusive está aumentando até vários insetos, várias coisas através disso. Eu queria saber se é uma contaminação assim prejudicial para a saúde, que eu não sei até que ponto isso é, porque ele nessa área entende melhor, né? Então eu gostaria de saber dele, o que ele pensa disso. Tá. Acredito que você deve estar falando da aplicação de vinhaça, né? Sim, sim. Um escola de linhaça, né? Sim. Há pouco tempo, regulamentava-se a aplicação de vinhaça no solo, na lavoura das usinas. Fazia-se lá um cálculo de quantidade de gerado, jogava-se lá, aprovava-se esse manejo dessa maneira e as usinas jogam. A gente sabe que as usinas vão jogar muito mais do que está lá no documento, mas isso não quer dizer que vai contaminar. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Recentemente, a CETESB gerou um documento específico, a exemplo da DD38, que ela é de gerenciamento de áreas contaminadas, ela fez um híbrido específico, um protocolo a ser seguido para identificar essas áreas de aplicação de vinhaça, e ela saiu convocando as usinas em pacotes. Então, todas as usinas invariavelmente serão chamadas, ponto. Tá? Uma leva já foi, outra leva já foi, ela já definiu esse documento, o que vai ser analisado, como vai furar o solo, montar o posto de monitoramento, o range de espaçamento de expostos, então está muito bem definido lá. Inclusive, a gente está com bastante áreas a respeito. O que eu posso dizer, algumas áreas a gente vê uma certa alteração, tá? Até porque não tem valores, por isso que tem que tomar muito cuidado em falar área contaminada ou que isso está contaminando, porque
você vê alterações acima do valor de referência, mas não quer dizer que esteja contaminado, né? E alguns compostos, aí entra um outro estudo, isso é natural, é da vinhaça ou não é? E aí, o que eu acredito, nesse primeiro momento, a CETES está pedindo basicamente as análises de uma planta, ela quer ver a vulnerabilidade desses aquíferos, tá? E aí eu acredito o seguinte, que eles estão, nesse primeiro momento, colocando as usinas para elas se adequarem, por atrás, enfim, fazendo o que a gente chama na área de ciência ambiental de baseline. Então, primeiro ela está tendo uma foto de como está isso, tá? E depois, no segundo momento, provavelmente ela vai pedir um trabalho mais refinado, e aí onde vai começar os detalhamentos e tal. Assim, o que eu tenho visto, não posso dizer que está contaminado. Você vê algumas alterações, e você sabe que vai dar tal composto, por exemplo, na água subterrânea, entendeu? Mas a minha surpresa é que as usinas estão correndo atrás, tá? Elas estão fazendo. Existe um temor, por exemplo, de não renovar a licença, e o que vai fazer com essa vinhaça, entendeu? Então, tem muito trabalho ainda para chegar, por exemplo, a um veredito. Elas têm se mexido, a gente tem sido procurado para isso. Eu tenho percebido que as usinas têm corrido atrás para melhorar essa situação, né? Mas não tem ainda um estudo profundo a respeito disso, né? O que está mais preocupante é com excesso de moscas que estão apegando gado e estão descobrindo que é essa questão da linhaça. Então, isso daí também eles estão correndo atrás para verificar, mas eu não sei certo se tem algum estudo já em cima disso aí. É complicado. A composição da vinhaça varia muito, tá? Ninguém sabe ao certo e as próprias usinas também não divulgam a composição da vinhaça, tá? Sim. Algumas sim, outras não. A CETES vai pedir isso em algum momento, vai pedir um baseline em algum momento e provavelmente isso vai ser enquadrado com algum tipo de efluente. Provavelmente esse excedente vai ter que fazer alguma coisa. Em termos de química ambiental, falando assim, composto químico, eu não creio que seja somente a vinhaça que possa resultar num desequilíbrio biológico, aumentando, por exemplo, a quantidade de moscas. Sim. Até pela composição dela, eu esperaria isso muito mais numa área de lixão, no esgoto urbano. É muito cedo ainda para associar isso a mosca, por exemplo, sendo que a gente talvez nem tenha o rastreio dessa área em termos de mata ou proteções naturais, né, que a gente sabe que tem no bioma, entendeu? Sim. Que poderiam, por exemplo, suprimir essa quantidade de mosca. Sim. Eu quero agradecer porque foi muito bom, muita coisa ótima que você passou, que eu não tinha essa noção. Vocês estão mais recentes, eu já estou mais já aposentada, estou mais tranquila, então eu pego, às vezes eu pesquiso várias coisas, mas foi muito bom, gostei demais, parabéns. Eu quero depois o teu contato para a gente estar falando. Tá aí o contato. Obrigada. Isabel, obrigado mais uma vez. Depois a gente Obrigado. conversa, tá? Para dar andamento aí nas nossas parcerias. Bom, Rafa, a ideia era essa mesmo, a gente dar uma apanhada geral, ter os insights. Edson, se quiser também finalizar, abrir o microfone para a gente, fique à vontade, tá? É um prazer recebê-los nessa nosso grupo de estudos. Eles vão estar sempre que possível divulgando, né? E olha, Marina, já vejo uma futura apresentação sua aí, viu, no grupo de estudos. Eu acho que a gente tem que fugir um pouco, sim, talvez, desse cenário Covid e debater o direito ambiental na sua forma raiz, no que o mercado ainda vai exigir dos profissionais, pós-pandemia, problemas antigos vão continuar, demandas que já existem vão continuar exigindo aí os profissionais, não só do direito, mas outros, multidisciplinares. Então, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Muito bacana, mesmo que está à distância, está aprendendo e está com vocês, tá bom? Quem quiser pedir apresentação, entrar em contato
o Lúcio fica à vontade. E aí eu vou encerrar, se ninguém quiser fazer mais nenhuma consideração, e pedir só para ficar o Lúcio, tá bom? É isso. Boa noite. Obrigado. Edson, pode falar. Oi, boa noite a todos, né? Tá. Essa videoconferência, enfim, acrescentou muito, né? Um pouco que eu conheço. E só tenho a agradecer a apresentação do Lúcio, que ainda deu mais, ajudou mais aos meus conhecimentos. E isso aí, tem que, quanto mais eventos nessa área, melhor para todo mundo, né? Ô Edson, você é de São Paulo? São Paulo, isso. Eu sou geólogo para a Universidade de São Paulo e em 2005. E desde então só trabalhando com gerenciamento de áreas contaminadas. Poxa, que honra poder receber você no nosso grupo. Você ficou sabendo de como? Através de qual canal de comunicação? Uma postagem do Lúcio no LinkedIn. Ah, bacana. Daí eu vi, daí falei, vamos assistir, né? Me interesse, vamos ver. Depois seu nome está aí também, depois se a Marina, alguém quiser entrar em contato. Obrigado, Edson, pela sua participação. Sem dúvida, eu que agradeço. como eu falei, poucas pessoas, mas pessoas de peso. Né? Ah, não é. Isso que importa. Uhum. Ô Edson, você perguntou da DD de Vinhaça? É a DD 132, tá? DD 132? 132 de 2018. Critérios de monitoramento, lá. Entendeu? Entendi. Vale a pena dar uma olhada lá. Beleza, com certeza, pessoal? Tá bom. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Tá ok? Obrigado mesmo. E vamos estar juntos em breve.